Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para estudarmos mais um trimestre juntos. E essa semana nós estamos começando a lição sobre João. Olha só que legal! É um novo livro que nós vamos estudar esse trimestre e eu espero que você esteja aqui comigo para nós entendermos um pouco mais sobre esse grandioso livro, ok? Então, antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que nós vamos ter aqui neste momento. Pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito para que possamos compreender o que vamos ler, Pai. Pedimos também a Sua presença entre nós para que possamos aprender com o Senhor. É isso que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já está com a sua Bíblia em mãos? Eu espero que sim, porque nós vamos ver vários milagres que Jesus fez no livro de João. E o título dessa primeira semana é Sinais que apontam o caminho. Olha só que felicidade que nós encontramos nesse título, porque se tem algo indicando o caminho, é mais fácil não errar. Então nós vamos entender o que essa lição quer trazer para nós. O verso para memorizar está lá em João 20, versículo 30 e 31. Leia comigo na sua Bíblia. Diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu vou confessar para você que a primeira vez que eu vi esse verso, principalmente o 30, eu fiquei muito chateado, porque não está tudo escrito, obviamente, né? E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas nós entendemos que aqui o que está escrito é justamente para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus, né? E eu não tenho dúvida. Você tem alguma dúvida? Se você tiver, coloca aqui nos comentários para a gente tentar responder as suas dúvidas, ok? Então, olha só, por que será que João escreveu o Evangelho? Como nós já falamos, tanto no verso para memorizar como nos comentários do verso, João escreveu esse livro justamente para a gente entender quem que é Jesus, entender que ele é o Filho de Deus. Então, essa é a vertente principal, tanto que se você começar no primeiro capítulo, no primeiro versículo, é totalmente falando sobre Jesus. Olha só o que diz o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora o verso 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então olha só que interessante, tudo que João for abordar, ele vai falar de Jesus. Então vai falar dos milagres, vai falar dos conselhos de Jesus, tudo, então, nesse livro é para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E você vai notar que no fim desse estudo, a gente não vai ter dúvida que Jesus é o Filho de Deus, ok? Então, vamos continuar a nossa introdução do sábado? Nessa lição que nós estamos estudando essa semana, nós vimos já alguns milagres de Jesus. E esses milagres, João chama de sinais. Mas não sinais como placas de trânsito, né, que indicam o caminho. Não, são sinais como eventos miraculosos, que apontam para uma realidade mais profunda, que Jesus é o Messias. Então olha só que legal, tudo que a gente for ver aqui, tudo que a gente está vendo, é justamente nesse caminho que a gente já pontuou aqui, que é para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ok? Vamos então para a nossa parte de domingo? O título do domingo é O Casamento de Caná. Vamos pegar então nossas Bíblias e ler o capítulo 2 do verso 1 até o 11. Então acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia.
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha só, então como nós pudemos perceber na leitura que nós fizemos, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Quando a gente lê friamente o texto e não procura entender a situação, a realidade dessas palavras, a gente não tem noção da profundidade que foi essa situação, né? Imagina que num casamento acaba a bebida, as pessoas começam a falar mal, começa o burburinho, começam a falar que o casamento foi mal planejado. Então olha só que situação que estavam passando esses noivos. Mas ainda bem que eles tinham Jesus na festa, e aí Jesus resolveu o problema deles. Mas vamos para o nosso texto aqui? Esse milagre da transformação ajudou muito na concepção dos discípulos em favor de Jesus. Nós, conhecendo a história agora, é fácil para nós entendermos que Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Só que nesse tempo aqui, eles ainda estavam começando no ministério com Jesus. Então é fácil para a gente julgar, né? Eles não acreditavam, mas eles estavam começando, né? Então, como eu disse, é fácil você ver a história completa. Difícil é você presenciar cada evento. Eu achei interessante que a lição cita Moisés. Moisés era o líder dos israelitas e tirou o povo de Deus do Egito, como você pode saber a história lá em Êxodo. E ele tirou o povo de Deus lá do Egito com sinais e maravilhas. Mas a gente tem que lembrar que ele foi usado por Deus para fazer esses sinais e maravilhas, né? Não foi por poder de Moisés, foi pelo poder de Deus. E Deus profetizou por meio de Moisés, que enviaria um profeta semelhante a ele e pediu a Israel que o ouvisse. Olha só que interessante. Então, quantos anos antes foi dada essa profecia? Né? Você pode acompanhar os versos aí na tela. E esse profeta que Moisés estava falando é justamente Jesus, que a gente acabou de ver ali no capítulo 2, onde ele inicia o seu ministério. Então, olha só, todas aquelas pessoas que estavam atentas às Escrituras, elas podiam ver claramente que Jesus era o Messias. E agora eu quero perguntar para você, que razões você tem para seguir a Jesus? Se você tem acompanhado vários vídeos nossos aqui no canal, eu já citei várias vezes para você ter um bloquinho de notas, talvez físico ou até mesmo digital, né, no teu celular, onde você conta ali as bênçãos que Deus já derramou na sua vida. Com isso, quando chegarem as situações ruins, você não vai se desesperar, porque você crê que Jesus está conduzindo a sua vida. Então, olha só que legal, que importante ter esse bloco de anotações. Vamos então para o segundo sinal, que está em segunda-feira. Olha só, o título é O Segundo Sinal na Galileia. Vamos ver esse sinal então? Está lá em João 4, do 46 ao 54. Leia comigo na sua Bíblia. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. À primeira vista, a resposta de Jesus para esse oficial foi meio dura. Mas se você for parar para prestar atenção, esse oficial fez da cura do seu filho a condição para crer em Jesus. Por isso, Jesus leu o coração dele e viu que essa doença espiritual era mais forte que a doença que ameaçava o filho dele. Com isso, o oficial percebeu que essa pobreza espiritual poderia custar a vida do filho. É importante pontuar aqui que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias, porque outras pessoas também faziam milagre. E não só por isso, Satanás também pode fazer milagres. Se com milagres queremos dizer atos sobrenaturais. O oficial, angustiado, ele clamou pela misericórdia de Jesus. E ali no verso 50, Jesus traz paz ao coração desse homem, falando: vá, o seu filho vai viver. Olha só que tranquilizador. As palavras de Jesus são muito simples, mas trazem uma enorme paz. E aí, você consegue desfrutar dessa paz que só Jesus pode dar? Vamos então para a nossa parte de terça-feira, o milagre junto ao tanque de Betesda, que está lá em João 5, do 1 ao 9. Vamos ler? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos,
esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha só, como nós pudemos perceber na história, acreditava-se que de vez em quando um anjo descia do céu e movimentava as águas desse tanque de Betesda. E a primeira pessoa que se jogasse nessa água, ela era curada. Agora, quantas pessoas ficavam esperando esse acontecimento? E aqui não diz nem a frequência, né? Por exemplo, é a cada 2 dias, é a cada semana. As pessoas tinham que ficar muito atentas. Mas o que mais me impressiona nessa situação é que Jesus perguntou para o homem se ele queria ser curado. Isso é muito interessante porque mesmo sabendo que a pessoa precisa, Jesus não impõe a vontade dele. Olha só esse comentário da lição. Quando alguém está doente há muito tempo, acaba se acostumando com isso. E por mais estranho que pareça, às vezes pode ser perturbador deixar esse problema para trás. Isso traz uma grande lição para nós. Será que a gente tem algum problema que fica agarrado nele e não deixa Jesus se livrar? Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele. Disse simplesmente: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas a fé do homem se apoderou daquelas palavras. Cada nervo e músculo vibrou com nova vida, e a energia da saúde encheu os membros paralisados. Sem duvidar, determinou-se a atender à ordem de Cristo, e todos os músculos obedeceram à sua vontade. Colocando-se rapidamente de pé, sentiu-se capaz de realizar todas as suas atividades. Tenta imaginar essa cena, como que foi? As pernas do homem atrofiadas e no momento seguinte, em pleno vigor. A gente tem que parar para pensar que Jesus não faz qualquer milagre, ou um milagre básico. Com certeza a perna daquele homem voltou firme e forte. Vamos para a nossa parte de quarta-feira, que diz assim: corações duros. Nós vamos continuar a nossa leitura dessa história que nós acabamos de começar, dos versículos 10 ao 16 agora, tá? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Se você voltar ali no verso 5, você vai notar que esse homem sofria há 38 anos. Imagina 38 anos de sofrimento. É muito tempo. Depois que esse homem soube que foi Jesus quem o curou, e ele foi contar para os líderes religiosos, era para esses líderes ficarem felizes da vida, né? Porque o homem foi curado. Olha só que bênção na vida desse rapaz. Mas não, muito pelo contrário, eles ficaram irados com Jesus. E isso revela muito do coração dessas pessoas. Justamente o que diz aqui no nosso título desse dia, que é corações duros. E aí eu quero perguntar para você: você fica feliz quando algum amigo, algum parente, algum conhecido teu recebe uma bênção? Qual é o seu sentimento em relação à bênção para outras pessoas? Nós temos que refletir nisso, porque isso diz muito do nosso caráter, isso diz muito do nosso coração. E muito cuidado com isso, porque um coração duro é sinal que o Espírito Santo não está conseguindo habitar nele. Vamos então à nossa parte de quinta-feira, e o título é o seguinte: As Reivindicações de Jesus. Nós vamos ler agora os versos 16 a 18 do capítulo 5, tá? Que é o finalzinho dessa história que nós começamos. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Sempre que eu leio um texto que fala que os fariseus não consideravam Jesus filho de Deus, eu fico pensando assim: eles não pararam para pensar que Jesus poderia ser filho de Deus? Por exemplo, e se eu tiver errado? Qual é a consequência de eu estar errado? Por exemplo, muitas pessoas hoje não creem na Bíblia.
Tá, pode não crer, mas e se você tiver errado? Qual é a consequência disso? Por exemplo, nós cristãos. Nós cremos na Bíblia, nós vivemos muito felizes aqui. Apesar das dificuldades, crendo em um Deus, nós vivemos mais felizes. Se tivesse a possibilidade disso não ser real, qual seria a consequência? Poderia não ser nada, mas e se for real? Já pararam para pensar dessa forma? À primeira vista, é enigmático que João 5,18 pareça dizer que Jesus violava o sábado. No entanto, um estudo mais atento de João 5, do 16 ao 18, deixa claro que, de acordo com o próprio Jesus, o trabalho que ele fazia no sábado estava em perfeita harmonia com seu relacionamento com o Pai. Deus não para de sustentar o universo no sábado. Por esse texto, nós conseguimos exemplificar na Bíblia, na própria Bíblia. Olha só o que está escrito em Romanos 11:36. Diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo que se move, tudo que tem vida, é Deus que sustenta. Todas as células do seu corpo funcionam porque Deus está sustentando elas. Olha só que legal, não é mesmo? Vamos então para o nosso estudo adicional? Eu gostei muito de duas frases que eu li nesse texto e eu queria ler para você. A primeira delas é essa aqui, ó. Pelo pecado fomos separados da vida de Deus. E isso é muito triste, né? O pecado faz essa separação entre nós e Deus. E a Bíblia, ela reitera isso, que está lá em Isaías 59:2. Olha só o que está escrito. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que triste, o pecado faz essa barreira entre nós e Deus. Então por isso que você tem que se livrar do pecado. Senão, o pecado vai se livrar de você, né? E a segunda frase diz assim: creia na palavra dele e ela será cumprida. Põe a sua vontade ao lado de Cristo. Eu gostaria de fechar com essa frase. Você coloca a sua vontade ao lado de Cristo? Você tem como objetivo de vida fazer a vontade de Deus? Eu espero que você reflita nessas palavras. Veja como tem andado a sua vida cristã. Procure sempre estar mais perto de Deus. Tenha a humildade de pedir a transformação que só Jesus pode te dar. E assim você verá milagres acontecerem na sua vida. Eu espero que você tenha um ótimo dia e nós nos vemos na semana que vem. Até mais!